Cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi, que está presidindo esta sessão. Cumprimentar todos os funcionários desta casa, os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Penal, o público presente. Cumprimentar também o deputado Marculino, que acaba de chegar, todos os deputados que estão em seus gabinetes, estão nos acompanhando pela Rede Alesp, aqueles que também estão em atividades parlamentares fora de São Paulo, mas acompanham até pelo celular, e também cumprimentar todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando também pela Rede Alesp. Presidente, eu estou com vários assuntos represados, porque ontem tivemos um debate intenso na Comissão de Segurança Pública e depois já passei para a Comissão de Constituição e Justiça, e quando cheguei aqui, já tinham chamado meu nome e eu não pude fazer uso do grande expediente. E parece que essa movimentação de Israel, né, porque por conta da fala do presidente, e também anteriormente a escola de samba Vai-Vai, movimentou muito a bancada de direita aqui nessa casa, né? Então, houve uma presença mais efetiva dos senhores deputados, das senhoras deputadas, o que há muito tempo não estava acontecendo. Mas hoje, como Vossa Excelência sabe, o Jair Messias Bolsonaro vai depor. Está convocado para depor na Polícia Federal, a partir das 14h30. E ele até fez vários pedidos, três pedidos, né, para o ministro Alexandre de Moraes, para não depor. Olha só, quando ele ainda foi muito bem tratado, porque ele recebeu uma intimação, ele foi intimado na condição de investigado. Então, o investigado ele não tem como escolher que hora ele vai depor, aonde ele vai depor, né? Talvez, se ele tivesse na condição de presidente da República, ele teria essa condição de decidir a hora e quando, né? E o local, que seria uma prerrogativa dele. Mas, na condição de cidadão comum, ele tem que atentar para cumprir a intimação. Não foi o tratamento que o presidente Lula teve, porque o presidente Lula não foi intimado e foi conduzido coercitivamente na época, e por um juiz de primeira instância. Nós estamos falando hoje do Supremo, que está acompanhando, que está presidindo esse inquérito, né? E o senhor Jair falou, não, eu não vou, eu quero me dar outra data, eu preciso fazer vista, né, conhecer mais o que está o que foi tirado dos celulares, né, a mídia que foi. Então, ele inventou um monte de coisa, mas não teve jeito. E, obviamente, que ele tem o direito de permanecer calado, né? O réu não pode produzir, ele não precisa produzir provas contra si, né? Então, ele tem o direito de permanecer calado. Mas o que eu fiquei bastante, assim, eu fiquei bastante apreensivo foi com as matérias que saíram hoje, em que vários jornais, várias mídias, né, eles falam que o Exército se adiantou às possíveis ordens de prisão preventiva e já estão arrumando as cadeias, arrumando as celas. As celas especiais, porque, como às vezes é um coronel, é um general, né, não pode ficar numa cela comum. Eu me lembro da Corregedoria de São Paulo, aqui da Polícia Militar de São Paulo. Lá tinha celas, e as celas são as mesmas, né? Então, quando se prendia um soldado, ele ia para aquela cela. Aí, quando se prendia um tenente, aí eles botavam uma plaquinha assim, cela especial para tenentes, mas era a mesma cela. Quando prendia um coronel, aí mudava a plaquinha, né? Cela especial para coronel, ou para coronéis, ou para oficiais superiores, né? Mas era a mesma cela que prendia
tanto o soldado como que, quer dizer, como que mantinha preso, né, o soldado, como a que mantinha preso o oficial, o sargento, o subtenente, e assim por diante. Então, o comando do Exército, ele está ali, ele se adiantou às possíveis ordens de prisão preventiva contra militares que podem ser decretadas nos próximos dias e começou a preparar as celas para receber os eventuais futuros encarcerados entre os membros e ex-membros das Forças Armadas que podem ser presos, inclusive o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o dia 25 está marcado aí a manifestação de conhecimento público, onde o Bolsonaro diz que vai fazer a sua defesa. Mas ele tem que fazer a sua defesa nos autos, não é lá na Avenida Paulista, né? Não é na Avenida Paulista. Ele tem que fazer a defesa nos autos. Ele precisa apresentar os fatos, apresentar na sua defesa os fatos, né? E não expor os fatos dele, que, à luz do olhar dele, né, para a sua defesa pública, possa inocentá-lo. Ele tem que apresentar os fatos em decorrência da investigação, daquilo que está sendo investigado, né? E ele sabe que ele está na trilha da condenação, ele não vai escapar da condenação, não tem como. As provas, segundo o que eu apurei, por aquilo que está na mídia, porque as provas são robustas. Houve realmente todos os atos preparatórios para um golpe de Estado. E, obviamente, quando você aprende o celular, é que as pessoas não sabem, né? Mas celular, gente, esse dispositivo aqui, ó, até o que eu estou falando aqui, ele está ouvindo. Esse dispositivo aqui, mesmo desligado, se você tiver com o seu sigilo telefônico quebrado, mesmo desligado, a polícia pode ouvir toda a sua conversa. Tudo que você está falando. Percebe? Então, isso daqui guarda muitas provas. Muitas provas. Então, quando você aprende um celular, você aprende um computador, né, um e-mail, você vai apurando, vai produzindo as provas, e as pessoas, por onde elas passam, elas deixam rastros eletrônicos, mesmo apagando, mesmo que se apague, a perícia vai e identifica tudo aquilo que foi produzido ali. Então, as provas são robustas e o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele não escapará da condenação. Serão depoimentos simultâneos, 11 depoimentos em Brasília, 3 no Rio de Janeiro e 1 em Fortaleza. E eles são simultâneos, deputado Luiz Cláudio Marculino, para que eles não combinem as versões, né? Porque imagine você, se um fosse ouvido de manhã e o outro à tarde, aí ele já ia se encontrar ou ia arrumar um meio de falar, olha, me perguntaram isso, aquilo outro, né? Então, a estratégia da polícia está corretíssima. Mesmo que eles falaram, né, porque a justiça proibiu deles se comunicarem, mas mesmo que eles se comunicaram durante esse período, né, os fatos que lá estão não tem como passar por cima deles. E os depoimentos simultâneos é justamente para garantir que eles não combinem versões. Muito obrigado, senhor presidente.